Gerenciar projetos é a pior profissão que você vai amar para sempre, né? Grandes projetos industriais são complexos demais para serem conduzidos de forma isolada. É na colaboração entre áreas, parceiros e comunidades que elas encontram força para sair do papel e gerar resultados. Neste episódio, vamos ouvir uma liderança que viveu essa realidade em projetos de grande porte no Brasil e no exterior, mostrando como a colaboração se torna uma vantagem estratégica na indústria. Fique com a gente, eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Como vocês podem ver, Bruno Amaral não está aqui, né? Tô aqui, então, tentando levar essa tarefa árdua. Vamos ver como é que eu me saio, mas tenho certeza que vai ser um grande dia aqui, a gente vai trocar altas ideias. E para que a gente não sinta a falta do Bruno, também não vou levantar muito a bola dele não, tá? Dá pra gente ir bem. Para que a gente toque de uma maneira boa, a gente trouxe aqui Thiago Campos, líder da Industrial, com grande experiência em gestão de projetos, para ajudar a gente nessa dura missão aqui. Longe de querer substituir o Bruno, né? Não, vai bem, vai longe. Vai mole. Tudo bem, pessoal? Thiago aqui. Prazer estar aqui fazendo esse Veroncast com o Gustavo, fazendo essa parceria pela primeira vez. Sem o Bruno, É isso. desafio tanto. Pelo menos o time a gente manteve. Saiu um cruzeirense, entrou outro cruzeirense. Então vai bem, vai bem. Isso aí. Ainda mais no dia de hoje. Ele deve estar concentrado. É verdade. Bom, então vamos parar de conversa fiada aqui, como gosta de dizer o Thiagão. O Thiagão gosta dessa frase. Vamos parar de conversar fiado. Não vamos mineirar demais também, vamos parar não, de né? conversar fiado. Vamos falar das coisas que realmente importam. Lembrando vocês que a gente está na 8ª temporada. 8ª temporada tem o tema Quem Faz Junto Entrega Diferente. E a gente está trazendo uma referência em gestão de projetos aqui, um grande parceiro, nosso amigo, Múcio Vasconcelos. Prazer em recebê-lo, Múcio. O prazer é meu estar aqui. Eu comecei minha carreira, né? Vou falar um pouco, já vou adiantar. Calma, eu vou te apresentar primeiro. Calma, então vai eu vou apresentar. vou tentar Vamos lá, fazer. Vai fazer as vias do Bruno. Vou tentar fazer essa Que inclusive é algo que acontece em projetos, que é essas mudanças inesperadas. Isso. Né? Mas vou tentar fazer e vamos ver se eu vou dar certo. Vamos lá. O Múcio Vasconcelos, ele é diretor industrial na OCP Brasil hoje, tem mais de 30 anos de experiência em grandes projetos, muito ligado ao setor de alumínio e mineração. Já estou na Hidro, Maiden Alumínio, Alumar, engenheiro, mestre em administração de empresas pela IBMEC e ligado também à gestão estratégica de pessoas na INSEAD. Agora eu vou deixar você falar um pouco sobre a tua trajetória profissional, entrar um pouco mais no detalhe e a gente vai trocando ideia aí. Tá bom, eu ia falar assim, que você falou de projetos, eu comecei minha primeira, né, eu saí da faculdade, formei-me, né, em engenharia mecânica pelo UFPE, né, Pernambuco, e meu primeiro emprego foi como engenheiro de projetos, né, engenheiro mecânico de projetos na Alumar. Então, desde então, estou nessa seara, né. E uma vez eu até li o advérbio que dizia aqui o seguinte, que era em inglês, né, mas era gerenciar projetos é a pior profissão que você vai amar para sempre, né? Assim, porque realmente você precisa ser um pouco doido. Mas assim, você sempre diz, pô, não, eu vou sair dessa, não vou continuar. Aí quando o projeto acaba, você já fica, pô, e o próximo, qual será, tal? Porque realmente é meio viciante, digamos assim. Não é muito lógico, mas viciante. Então, comecei como engenheiro de projeto, né? Na época era engenheiro de projetos mecânicos, projetos elétricos, né? E eu acho que, por eu ter começado há um tempo atrás, em 87, né, eu comecei, né? A maioria de vocês acho que não era nascido, e dos que estão aí assistindo.
né? Mas eu, quando comecei, era numa época que comunicação, assim, com São Paulo, tudo era telex ainda, né? Não tinha fax ainda, Sim. comecei. Era do telex, você preenchia um formuláriozinho em 4 vias, ficava com uma, aí mandava outra, depois vinha aqui. Não adianta tentar explicar, né? E geralmente chegava com 3, 4 dias depois a resposta, né? Tinha um delay aí, né, Múcio? Então não tinha essas facilidades. Então, por conta disso, a gente era obrigado a fazer de tudo, né? Eu era o meu planejador, eu era o meu calculista, a única coisa que a gente tinha na época, a gente tinha um pessoal de acompanhamento de obra, tinha um encarregado, tinha uma pessoa para ver materiais, coordenação de materiais, e tinha 3 projetistas para todo o grupo, né? Na prancheta, né? Não, era uma prancheta, para todo o grupo, né? Então a gente tinha que fazer tudo, né? Escrever requisição, né? Fazer os relatórios. Então não tinha. O que é que isso, obviamente, dá para a gente um aprendizado. A gente aprendia a fazer as coisas e fazia, né? O tempo todo. Então negociava com o fornecedor, discutia com o pessoal de compras. Então, né? Ia para campo acompanhar, participar do projeto. Era muito comum, a gente pegava o projetista, vamos lá, vamos ver por onde é que passa a tubulação, vamos olhar. Eu sabia marcar penais, sabe? Essas coisas tudo eu fazia. Penai, assim, cópia, porque o penai na época era papel vegetal, nanquim que você tinha que, para tirar uma linha, apagar uma linha, por exemplo, você tinha que ir com a gilete e raspando, Sim. né? Era outros tempos. Mas a vantagem é que isso dá para a gente assim, um conhecimento maior do todo. Né? Porque você tem que fazer tudo, então você tem que saber. Uma base enorme, né? No final das contas. E por conta disso, como eu falo que eu era engenheiro, projeto de engenharia mecânica, todo projeto de engenharia mecânica sempre tem a parte elétrica. E, obviamente, tem a parte do processo. Como nós não éramos uma equipe de projeto, então você, desde esse momento, a gente já aprendia a colaborar. Porque você tinha que pegar o pessoal de processo, pegar o pessoal de elétrica, o pessoal do civil, e começar a trabalhar, né, junto. Não existia hierarquia, não existia as pessoas. Então você tinha que ter essa colaboração. Obviamente, as pessoas colaboram no meu projeto, eu colaboro no projeto delas, e aí a gente tinha esse. Então a gente aprendia desde cedo essa negociação, esse trabalho de você, sem ter nenhuma hierarquia, você conseguir, né, que as pessoas trabalhem junto. Algo até orgânico, né? Se pode dizer, né, Múcio? Assim, sem a intencionalidade, mas era o contexto que se tinha do meio, naturalmente essa colaboração existia. Exato. Né? Então isso era muito comum e a gente é quem desenvolvia as soluções, né? Calculava, não existia esse luxo que tem hoje de você ter empresa, que você contrata uma empresa de engenharia que faz a maior parte, mesmo para projetos pequenos, né? Obviamente, quando os projetos eram maiores, a gente contratava empresas, né? Mas, em geral, a gente mesmo fazia, né? Os cálculos, né? Fazia os croquis, o que é que você quer, o que é que mais ou menos, e aí passava para projetistas que eles, né, botavam no papel, né? E a gente fazia os pacotes, especificação, tudo. Né? Então, isso dava para a gente uma vivência, né? E uma bagagem grande. Sim. Né? E essa questão de você realmente ter que colaborar, né? Você, por exemplo, como a gente ficava, nessa época também a gente ficava nas áreas, né? A Lumar é uma refinaria de alumínio, né? Então, para quem não conhece a refinaria de alumínio, é basicamente uma sequência de operações unitárias, como é uma usina de açúcar, como é uma fábrica de celulose, né? Então, moagem, digestão, clarificação, filtração, né? Precipitação, calcinação. Então, é um processo assim, é um processo eminentemente químico. E a gente ficava nas áreas, então ficava muito tempo na prestação. Aí, o que é que você faz? Para você desenvolver uma solução, a gente também focava muito problema. Né? Por quê? Porque a gente estava lá. Então, a gente conversava muito com os encarregados, que era interessantíssimo, porque você falava com o encarregado do diurno, aí o cara, gostei. Aí você, coincidentemente, o encarregado do turno estava lá, né? Porque cada 2, 3 dias, né, girava o cara que estava no turno.
E aí o cara disse, não, isso aí não vai dar certo. Você não fez isso. Não, mas eu falei com fulano não conhece. Então aí eu aprendi que a gente tinha que falar com, de preferência, 2 ou 3 encarregados para discutir, né, a seleção, e principalmente para que eles fizessem parte. Olha o conceito Né? de colaboração de novo Exato. aparecendo aí. Já tá aí. Porque aí não era o meu projeto, era o nosso projeto. Né? Ele tinha feito parte, né, a sugestão dele, né, algumas coisas você... Engajamento, você coloca. traz engajamento. Exato. Então, isso aí, essa proximidade, né, era muito boa. E também a gente tinha uma equipe de construção, era uma equipezinha de umas acho que umas 8, 9 pessoas, né, que era basicamente soldador, maçariqueiro, tubuleiro, a maioria era tubulação, tem algumas pessoas auxiliares, montadores, né? Tinha um encarregado, que era nosso, e tinha um encarregado também dessa equipe. A gente era uma equipe de uma empresa que prestava serviços lá, mas essa equipe era dedicada. Então, isso era ótimo, porque os caras iam aprendendo e ia ficando, né? Sim. E Luizinho era encarregado, né? Era bom, o Luizinho era muito bom, Barbará depois, né? E essa turma, a gente também convivia no dia a dia, né? Então, a gente participava da obra, os caras conheciam a gente conhecia os caras. Então, era muito mais fácil você fazer as coisas, né? E ter as coisas feitas quando você tinha essa proximidade. Essa relação estabelecida, esse né? entendimento Confiança. do papel do outro, né? Tem um caso que a gente ia ter que... A gente fez uma linha lá e a linha tinha um ponto baixo, né? Bem grande, né? E aí a gente foi... Isso passou batido, né? Estava montada já. Aí o superintendente da área falou, pô, como é que você fez essa linha baixa? Porque como a gente bombeava lá pasta, né? Uma linha baixa, parou o fluxo, aquilo ali empedrou, acabou, né? Sim. Então você não pode nunca deixar um ponto baixo. Aí vai ter que desmontar, fazer de novo. Aí eu fui falar com o encarregado, pô, a gente vai ter que ficar fim de semana, trabalhar até tarde, não sei o que lá, tá. Eu disse, que vai ter que chegar. É o jeito. Aí depois, pensa, vem cá, se a gente só cortar aqui e simplesmente rebater, né, jogar aqui para cima, a gente não vai ter que cortar ela toda, né? Corta só algumas partes. Aí o cara, pô, ótimo, aí ficou todo animado. Ele ia ter que trabalhar fim de semana, até tarde da noite. Mas como a primeira opção era muito mais trabalhosa, a segunda, embora tivesse quase a mesma carga de serviço, você tem que fazer suporte, tem que andaime, diabo 4, mas para eles, pô, facilitou nossa vida. E ele participou da solução, ele né? participou. Então, isso você vê que às vezes não é o que é feito, mas como a pessoa percebe o que é feito, que faz a diferença, né? Você pode dar a mesma quantidade de horas de trabalho, o mesmo esforço, mas se a pessoa entender que aquilo ali é melhor para ela, ela vai fazer com animação, com toda a motivação, né? Aí, depois disso, né, teve aquela febre da reengenharia, né? Vamos focar o core business, né? Projeto não é core business e tal, então não precisa mais de engenheiro de projeto. A partir de tal data, os engenheiros de projeto vão se tornar engenheiros de manutenção. Pronto, é assim. Você muda de nome já, e foi o que aconteceu na época, né? E aí a gente contratou uma empresa para fazer a parte de projetos. Eu fiquei na coordenação, né, lá na refinaria da DSC. Aí foi minha primeira separação da área, vamos dizer, mais técnica, de estar à frente aos projetos, né, de estar realmente fazendo e ter que coordenar que os projetos fossem feitos, né, por outros. Mas assim, a maioria das pessoas que estavam lá, os projetistas que a gente tinha passado por essa empresa, então, né, tem uns que ficaram até hoje, 80 e pouco, 80, tem uns que se aposentaram agora há pouco. O ecossistema não mudou tanto, não? Não. Mas mudava, obviamente, a forma de fazer, né, porque era diferente. Então, e eu fiquei nisso até que eu estou acabando falando da minha história e não dos pontos aqui, mas de qualquer forma, eu acho que é importante isso, porque teve um ponto importante que foi em 90. Nesse período, acho que a gente até discutiu sobre experiências que marcaram, né? Sim, sim. Participei de um projeto, 1.3, que foi o objetivo era aumentar a produção para 1.3 milhões de toneladas. E no final do projeto, a produção caiu, né? Era 1 milhão e 100,
E a produção caiu para 1,040 milhão, né? E não foi para 1,3. E por quê? Porque foi um projeto que teve uma estimativa feita assim, né, pela alta direção, que tomou essa decisão e o projeto é X milhões e vai ser feito tanto tempo. O que, obviamente, não era possível. Então, o que acontece quando você tem uma situação dessa? Isso aí fica um recado a todos aí, né, que trabalham com o projeto, não caiam nessa armadilha, né? É o seguinte, você passa o projeto não tentando fazer o melhor projeto, mas tentando fazer o projeto que caiba no que tem. E, de preferência, com todo o escopo e que dê os mesmos resultados, o que não tem como, né? A sua energia não é gasta no projeto, em fazer ele melhor, em fazer melhor engenharia, em fazer melhor execução, melhor planejamento. É gasto em tentar encaixar, achar a solução mais barata, uma coisa que... Então, esse projeto foi um desastre, assim, né? Todos os sistemas deram errado na partida, todos, não teve um. Você diz, mas tem um chuveiro de lavar olhos, provavelmente deu errado. Né? Mas assim, cara, coisas bizarras, coisas que eu nunca tinha visto. E pior, que a gente depois eu aprendi isso com o próprio IPA, né? Esse projeto adotou 3 tecnologias, não só não tinham, que não eram usadas no marco, mas não eram usadas na indústria em geral. Né? Eram muito recentes, ou alguns ainda... Então, a pior coisa que existe, que traz complexidade para o projeto, é novas tecnologias. A gente botou logo 3, né? Num projeto que foi feito dessa forma. Então, assim, penamos, né? Penamos. Receita para a dificuldade aparecer mesmo, né? Isso é bom, por um lado, para um aprendizado, né? Você aprende muito, né? Quando você se ferra, você aprende bastante, né? Que competências em cima da sua vivência em várias empresas, vários países, enfim, que competências você foi adquirindo para moldar a forma que você faz gestão de projetos hoje? Eu acho que uma das coisas que a gente vai aprendendo à medida que vai, né, vai evoluindo na carreira, né? Eu acho interessante que, por exemplo, eu cheguei quando teve a expansão da refinaria, fui para São Paulo, né? Porque o escritório de projeto seria lá, né? E aí, eu lembro que quando eu fui falar com minha esposa isso, né? A gente já tinha passado 1 ano em São Paulo. Fomos para passar 2 meses, isso é outra coisa também que todo mundo que trabalha em projetos tem que saber. 2 meses que você vai ficar fora ou em alguma coisa, não são 2 meses. A gente sabe bem, né, Gustavo? 3, a gente 5, sabe 6. bem, né, Gustavo? No meu caso, esses 2 meses se tornaram 1 ano, né? A gente morando num hotel, tal... sem uma definição, se volta, se fica, né? E ela detestou, né, essa experiência. E depois, quando eu fui falar, não, esse projeto, ela pega e ela, a gente vai ter que ir para São Paulo? Eu disse, não, a gente provavelmente vai tentar trazer as empresas aqui. Eu sabia que ia, mas eu não podia dizer que ia, né? Então, mas aí fomos para São Paulo, né? Eu fui para São Paulo, fiquei 6 meses lá, né? E o estudo de expansão, né, foi andando, e de repente foi cancelado, né? Com mais ou menos 1 ano de trabalho, foi cancelado, né? E aí eu decidi ficar em São Paulo, né? Aí trabalhando na área de CAPEX, gasto de capital mesmo, porque a Alcoa na época, eu deixei de ser Alumar e passei a ser Alcoa, porque o Alumar é um consórcio Alcoa, BHP e Rio Tinto, né? Então, nesse período, a Alcoa tinha vários business units e tinha práticas diferentes, né, em cada um. Então, eu comecei a trabalhar junto com o pessoal do financeiro, né, da controladoria corporativa, para a gente padronizar todas as práticas e os processos. E aí depois a expansão voltou, né, em 2004. Final de 2003 para 2004. Aí nessa fase eu já fiquei responsável por todos os estudos de FEL 3, né, do projeto. Né, a gente chegou a ter no escritório de projeto lá em São Paulo, eu ia dizer aqui em São Paulo, lá em São Paulo, no Senesp, né, a gente chegou a ter 1.000 pessoas, né, no escritório. E aí vem essa questão das culturas. Dessas 1.000 pessoas, tinha várias pessoas da Austrália, várias pessoas da Jamaica, várias pessoas tinha pessoas dos Estados Unidos, obviamente pessoas aqui do Brasil, de várias localidades. Aí você começa a entender como a diferença cultural é crítica, né?
e até tivemos que fazer um trabalho, né, com uma empresa para a gente tentar, porque tinha muito conflito, né? Muito conflito. Né? Na época, o pessoal trouxe um conceito de gerenciar engenharia de fora, que era diferente do conceito que todo mundo gerenciava engenharia nas empresas do Brasil. Então, teve esses conflitos, mesmo até técnicos, e tinha de cultura, né? Então, por exemplo, você pega um projetista, o cara é bom e tal, um projetista da Austrália, né? E aí tem um gestor que é brasileiro. É um problema, porque nós somos acostumados a ter uma grande distância de poder. Ou seja, chefe é chefe e subordinado é subordinado. O chefe manda e o subordinado obedece. A Austrália é um país que tem uma pequena distância de poder. Então, você não adianta dizer, faça, você tem que convencer a pessoa a fazer. Se você não entende isso, agora imagina isso com dezenas de pessoas e tendo essas reuniões diárias. Mas isso não vale só para diferentes nacionalidades, né, Múcio? Assim, quando a gente encontra esse tipo de modelos diferentes de trabalho, pessoas que estão acostumadas a uma escola, que se inserem em um ecossistema que é um pouco diferente, uma metodologia nova que entra no contexto, né, que muda a forma como a pessoa tem que trabalhar, eventualmente até uma lógica, você citou, né, questão de hierarquia, né, em que você não tem isso tão bem estabelecido e é mais levado numa gestão por engajamento, por contexto e tudo mais, né? Como algumas metodologias preconizam, isso gera dificuldades, né? Eu acho que esse é um ponto que você tocou, eu até queria que você explorasse um pouco mais, até se quiser trazer para experiências mais recentes, tá? Como que isso precisa ser trabalhado, né, no ecossistema de um projeto para que a coisa não desande? Né? Porque senão desanda, a gente sabe disso, né? Desanda. Isso é bom que você falou, que é independente de cultura, vamos dizer, de país, nacionalidades, né? E tudo, né? Porque você tem as questões culturais mesmo, de povo, né? Eu trabalhei em Madem, por exemplo, lá tinha gente, a mão de obra lá sei lá, não sei nem quantos países são, né? E muitas vezes o pessoal nem entende inglês, nem entende uma língua. Então, às vezes eu ia, por exemplo, a gente tinha a questão lá, toda empresa química geralmente tem a gente tinha o difoterine, né? Que é um produto que se você tiver contato com soda, você passa onde teve contato, nos olhos, o que quer que seja, né? E o pessoal ficava meio receoso. Eu tive que pegar lá um vidro de difoterine vencido, né? Botei nos olhos lá, botei na boca, mostrando que não faz mal, né? É um gosto muito engraçado, porque gosto o resto do dia, mas não faz mal, né? Agora, tinha que ter um cara que falasse a língua de uma grande parte das pessoas para ir traduzindo, entendeu? E aí tem a questão da valor que as pessoas dão à própria vida, que era diferente. Como é que você vai discutir segurança com uma pessoa que não entende que a vida dela tem valor, né? Então, é complicado às vezes. Mas isso é uma questão. Agora, o problema é quando você tem essas resistências com pessoas aqui no Brasil, né? A gente tem. Seja por geração, seja por práticas profissionais, aquela questão de que, sempre deu certo assim, por que é que eu vou fazer diferente, né? Está acostumado, né? É assim. E acho que o próprio medo, às vezes. Poxa, eu sei fazer bem assim. Sempre deu certo. Agora eu vou mudar para fazer de uma forma diferente. A gente falou sobre isso ontem, né? Assim, o ser humano, naturalmente, ele tem medo do que ele desconhece, né? Desconhece. Então, isso é natural. E principalmente quando você está num ambiente de trabalho, e dependendo da posição que você esteja, ou que a pessoa esteja, ela vai ter medo. Ela vai dizer o seguinte, eu posso parecer um incompetente, porque... E a gente passou isso agora no último projeto que a gente teve lá na Hydro, né? O Fuel Switch, né? Que a gente chama de AFS, né? Chamava, onde a gente tinha que mudar a cabeça de algumas pessoas, porque, poxa, a gente começou trabalhando com a WP, sem nem saber que era WP. A gente estava fazendo, depois descobriu, né? Descobriu que, essas coisas têm nome, vamos usar os nomes, né? Vamos botar os nomes, vamos trocar os nomes disso. Depois foi vendo a questão do LPS, entendeu que o LPS, por exemplo, fazia muito mais sentido, era muito mais eficiente na fase de construção. Claro. Né? Até, inclusive, o CII, que é o grande advogado do AWP, já reconheceu isso e já está trabalhando nessa questão de juntar a AWP com o LPS. Embora eu tenha visto algumas vezes, não, é um ou outro. Você tem que fazer o que agrega valor na obra.
Perfeito. Mas mesmo assim você via a dificuldade que as pessoas tinham em entender esse conceito que, na época, né, no projeto, o planejamento ele foi feito um nível de detalhe Na que época, era... 2 anos 2 atrás. anos, 3 só anos, para 3 anos. Na verdade, isso foi 2022. 2021 o projeto foi aprovado, mas a gente começou... 22, 23, por aí, né? Com 2022 começou mesmo a obra, né? Mas a gente estava trabalhando no planejamento, né? A turma de planejamento, até o Vitor à frente, ele fez um planejamento extremamente detalhado. A construtora recebeu um planejamento nível 3, nível 4, né? Só estava faltando mesmo o planejamento diário, mas semana a semana a gente sabia o que deveria ser feito por pacotes, IWPs, tudo bonitinho, né? Obviamente, como a engenharia não foi feita assim, você casar é o mais difícil. Ali Por isso que é importante que a engenharia faça, desde o começo, ela esteja alinhada com isso. Porque como é que você vai pegar e separar os materiais do IWP 329 se o desenho não tem nenhuma ligação com isso? Então, né, a lista Fica tentando de materiais... fazer um depara que o depara Exato. nunca sai pior do que o... Então, isso são todas coisas que a gente foi vendo à medida que a gente foi fazendo, né? Tinha coisas que, as pessoas viam o valor e adotavam logo. Tinha coisas que as pessoas eram meio receosas, né? Sim. Né? E aí, foi nesse que a gente estava ainda nessa questão, WP, LPS, fazendo planejamento, tudo. E aí a gente... foi quando eu comecei a pesquisar, eu gosto muito de fazer isso, né? Isso é outra coisa, pessoal, não espere treinamento. Hoje em dia, engenheiro, qualquer profissão dessa, que quiser desenvolver, vá na internet, tem tudo lá. Né? Tudo lá, você encontra. Ah, não, mas isso só tem que fazer curso. Não tem que fazer curso. Você pode, obviamente, se tiver um curso, ótimo, mas você pode achar, né? Por exemplo, eu achei a maioria das coisas da WP tudo funciona na internet. Não paguei nada, né? Porque estava lá disponível. Né? Você vai no CEO, COAA, domínio público mesmo, Construction né? Owners Alberta Association. Isso aí, tá tudo lá. Todo o negócio da WP está lá. E foi que eu caí no negócio de contracting, né? De contratos, né? Collaborative Contracting. Aí tinha um manualzinho. Até eu passei para o Vitor. Vitor, acho que isso aí deve ser interessante. Ele leu, ficou empolgado com isso. E aí foi que a gente entendeu que aquilo ali era meio que a cola. Né? Que a gente ferramentas existem dezenas, né? Cada hora surge. Sim. Mas conceitos, princípios, fundamentos, eles são os mesmos. Processo, né? integração. Por exemplo, você ainda hoje se ensina a peça de Shakespeare. Shakespeare foi quando? 1400 e alguma coisa, não foi? Quando até descobrimento do Brasil, né? 1300, sei lá. Na Shakespeare. Até hoje se ensina, né? As peças dele. Sim. Cervantes também foi perto da Idade Média, escreveu Dom Quixote. Se lê até hoje. Por quê? Porque eles falam, não do que está na moda, mas eles falam de coisas que são... atemporal, né? Atemporais, são da alma, das pessoas. As pessoas não mudam tanto assim. Né? Elas mudam forma de vestir, forma de... né? Mas as emoções, os sentimentos, a forma de se conectar com o mundo, ela não muda. E essa turma já pegou isso há séculos atrás. E ainda hoje é atual. Então, o que a gente tem que buscar nessas ferramentas é justamente qual o fundamento, o que é que está ali por trás. Né? Porque desde as pirâmides, o gerenciamento do projeto não mudou muito, tá? Não teve nada grande, muito inovador. Eu não vou perder esse gancho, não, porque eu concordo demais com o que você falou. Assim, quando você entende o porquê, né, de uma ferramenta, de um método, ou de seja lá o que for, a sua utilização, você vai adaptar ela, seja lá para o que for, para o problema que você encontrar. Porque você dominou o fundamento básico, você dominou o porquê daquilo. Né? Eu sou entusiasta ali, né? Então a gente estava até conversando ontem, né? Temos discordâncias Tem algumas discordâncias de seara, conceito, mas enfim, quando você entende a filosofia por trás, que gera, né, as diversas ferramentas e metas e por aí vai, você vai adaptar, você vai ajustar, você vai mexer uma coisa ou outra, mas o fim ele é o mesmo, a essência do negócio é a mesma. Eu falei que discordar, mas não do conceito do Lean, não. A gente discorda em nomenclatura. Né? Só na nomenclatura. Eu chamo TPS, Toyota Production System, ele chama Lean, mas tudo bem, é a mesma coisa. No fim é a mesma coisa, né? Depende de quem vende o treinamento ou faz as coisas lá. E a gente estava falando isso, o TPS é muito básico. 3 coisas.
fazer para o uso, eliminar desperdícios, e as pessoas é que movimentam o sistema. O que significa o seguinte: quem faz é quem sabe fazer. Sim. Não é o chefe, não é o superior, não é o gerente. Eu não sei soldar. Então, por que eu vou... Né? Mas eu sei o que deve ser soldado, na hora que deve ser soldado, qual o padrão de qualidade a ser adotado. Né? Então, essas diferenças. Mas quem solda é aquela pessoa. Então, o trabalho nosso é dar para essa pessoa Condições. todas as condições dela fazer o trabalho dela bem feito. Porque ela quer fazer bem feito. Perfeito. Ela Exatamente. quer. Se ela não faz, ou falta algum conhecimento, ou falta algum material, ou não tem as condições. Raras vezes é por sacanagem, né? Raríssimas vezes. As vezes. pessoas querem fazer bem feito, se a gente der condições. Então, e aí eu ia até falar, bati aqui no microfone, eu ia até falar, né, que nesse meio tempo foi 9 meses, e que me mudou, né? Foi que eu fiquei um período como lá na Alcoa, se chamava ABS, né? Alcoa Business System, que era a adoção do TPS, né, na Alcoa, né, como sistema de negócio. E aí eu fui um convertido, né, porque essa questão eu estava discutindo, não é uma questão racional, você se converte, é quase como religioso. Você passa a acreditar, né, a partir de um determinado momento, né, fora do ABS não há salvação. Gostava de dizer isso para o pessoal. E eu gostava muito do ABS, que é o Core Business System, mas eu dizia o seguinte: sabe o que essa sigla significa também? Aplicação de bom senso. Nada mais do que isso. Então, quando a gente vai vendo ter bom senso. esses processos, essas metodologias, elas acabam sendo releituras, ou às vezes até formas talvez mais Estruturadas, né? De fazer o que é certo. Sim. Né? Mas as pessoas, hoje em dia, a gente está numa febre de seguir cegamente, Sim. né, o que manda. É por isso que eu disse, que eu vi um no LinkedIn que a pessoa perguntava: eu posso usar AWP e LPS, né, no mesmo projeto? E tem uma pessoa que disse: não pode. É um ou outro, tipo, cara, você vai cometer um pecado mortal. A ira dos céus virá sobre sua cabeça. Né? Mas, assim, não tem. E aí é que tá. Quando você entende o fundamento, para que aquilo está sendo usado, você começa a entender: pô, isso aqui talvez eu possa usar uma parte aqui. Você usa o que é forte de uma, conecta com a outra, adapta. E o que melhor responde a sua necessidade. É isso aí, tudo no final são melhores práticas ou boas práticas que pode conectar ou não conectar para cada determinado momento do projeto, etc. E aí eu queria fazer essa conexão, Múcio, com a temática do episódio, né, da temporada, né, quem faz junto entrega diferente. Você trouxe alguns conceitos, você e o Thiago trouxeram alguns conceitos e informações muito ligadas à colaboração, né? Você citou a questão do planejamento junto com a construtora, de ela atuando em cima e tendo o planejamento conectado. A questão do AWP, que no conceito geral é uma melhores práticas, mas com um mindset muito voltado à colaboração, ou seja, planejamento antecipado, trago todo mundo, early involvement, etc. Queria que a gente discutisse em cima disso, ou seja, qual a importância que você vê hoje para a colaboração e desafios que a gente enfrenta nessa temática hoje. Deixa eu até complementar. Vai lá. Você é o próprio. Bruno Amaral tá dando aqui, show. Tá? Mas só porque eu queria explorar isso também, Gustavo, assim, até para não ter a gente falou aqui de algumas coisas, né? De ferramentas, metodologias, por aí vai. Como que você enxerga hoje os conceitos de colaboração em contratos, de respeito às pessoas no centro? Como que você enxerga isso hoje sendo uma base para que a gente não venha a ter soluções dispersas ou metodologias ou melhores práticas dispersas? E como é que isso pode ser, talvez, né? E aí eu quero explorar isso, talvez o ponto em que façam com que as coisas funcionem de forma integrada, uma visão do todo, não de soluções pontuais aqui e ali. Né? Exatamente. Quando a gente até falou aqui há pouco, né? Lá em Houston teve um encontro lá que o CII é quem, vamos dizer, promove mesmo, sobre a AWP, né? Principalmente, forte, né? E teve que é até um estudo da McKinsey, se eu não me engano, que mostra que ao longo dos, 40 últimos anos, né, você pega a manufatura, a indústria de manufatura, né? Tudo a produtividade, né? E a construção, ela é flat, né? Sim, ou seja, é famoso.
E aí você começa a se perguntar por quê, né? Todo mundo desenvolveu ferramentas, Sim. materiais, máquinas. Tecnologia evoluiu. E tecnologia evoluiu na construção, obviamente, né? Hoje temos equipamentos que a gente não sonhava há 40, Isso aí, 50 anos claro. atrás. E por que a produtividade se mantém as mesmas, né? Você basicamente... Você tem máquinas melhores, materiais melhores, ferramentas de gestão melhores, mas a produtividade continua a mesma, né? E quando a gente, por exemplo, nesse projeto do AFS, você falou até há pouco, né? Mas nós começamos o projeto e tivemos um início, que isso é outra coisa que eu tenho aqui umas perguntas. Uma é, por que a gente desliza os 120 primeiros dias, da patinada? Toda obra faz isso. Eu, inclusive, peço a vocês aí que comentem, que se já teve uma obra que os primeiros 120 dias saiu tudo de acordo com o planejado, né? Isso, os primeiros 120 dias mesmo. A turma chegando no canteiro para mobilizar. E aí, obviamente, isso também levou a gente estava com 30% de avanço, né? E já estávamos chegando a 13% de atraso, né? E aí a gente, poxa, já teve até a troca de liderança na própria empreiteira, né? Mas a gente estava insistindo muito nessa questão. Vamos trabalhar de forma diferente, vamos trabalhar de uma forma colaborativa, né? Vamos deixar de lado, né? Eu sou empresa X, você é empresa Y, empresa Z, e vamos trabalhar como um time, né? E a gente começou a trabalhar assim, né? E tinha uma pressão muito grande. Pô, a gente tem que trocar de empresa. Vamos dividir o escopo em dois e botar outra. Calma, a gente tá... Pô, calma, toda semana você chega aqui e me mostra que está atrasado. Quando é que você vai chegar e dizer que a data final, né, de conversão não pode mais ser alcançada? Eu sei que a gente não chegou nesse ponto ainda. Eu mostrava, né? A gente tem um planejamento excelente, né? Mas existia um point of no return, né? Uhum. Se a gente chegasse a um determinado ponto, a gente não podia, a gente ia atrasar a entrega, né? Mas aí teve esse momento de virada, né? Em que, por exemplo, a empresa botou um bocado, era preço unitário o contrato, né? Estou mexendo muito aqui. Mas botou gente, simplesmente. Reconheceu que atraso era devido a várias ineficiências e problemas. E botou gente. Sabe que num preço unitário, se eu faço com 2 ou com 100, eu vou receber o mesmo valor. Então, né? Vocês, pô, então essa empresa se ferrou, né? Não, né? Em paralelo, ela tem um problema sério de planejamento. Tanto é que a nossa equipe do owner de planejamento passou a fazer o planejamento junto. Toda semana, o fechamento, na quinta-feira, a turma ficava até 2, 3 horas da manhã para fechar a programação da semana. Assim, encontrava coisas, pérolas como soldar esse pedaço aqui, interligar um spool. Aí tu vê que esse spool já está fabricado, aí não. Como é que você vai planejar interligar se nem fabricado foi? Porque... Básico, né? Então, Básico, né, tinha coisas assim, que o pessoal nosso é quem pegava e refazia. É raro, mas acontece muito. Então, a gente usava, nosso time, durante muito tempo, ficou fazendo o trabalho que eu deveria ser da empresa. Eu estou pagando eles para isso. Né? E eles botaram muito mais gente do que eles tinham estimado, né? Por conta própria. Né? E aí você pensa, poxa, mas isso não vai dar certo, né? Mas deu. Por quê? Porque o grande problema que eu vejo da forma tradicional, né, de relação, né, entre contratados e contratantes eu vou tentar ferrar você, eu vou tentar me defender de você, eu vou lhe ferrar primeiro. Sim. E o que acontece? A canalização da energia das equipes vai para isso. E não para a gestão do projeto. E não para resolver os problemas que a gente identificou. A gente sabia os problemas. Alguns a gente precisava de gente, alguns precisava de conhecimento, como a questão do planejamento, não era gente no planejamento, era mesmo conhecimento, certo? E então, com isso, o que acontece? A gente começou a resolver, tanto é que revertemos 3 meses, a gente já começou a reverter esse atraso. A gente teve um mês que a gente deu 8% de avanço, 2% de avanço na semana. É muito alto. Para um mega projeto, muito alto, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente, né, começou aí, foi uma virada de jogo. Então, e isso reforçou muito em todos
Porra, porque assim, a grande pressão, inclusive, dentro do meu time, era, a gente tem que trocar, a gente tem que dividir o escopo. A gente não vai conseguir, esses caras não vão dar... Sustentando, não, vamos. Porque, para mim também, que gestão colaborativa tem essa questão. Se um roer a corda, acabou. Né? Uma das partes. Ali já era. Né? Você perder a confiança, tem que ter esse compromisso. Isso né? aí. Mas deixa eu só pegar esse ponto que você está trazendo, Múcio. Qual foi, assim, o turning point disso, né? O que mudou? Você citou, né? Vi um artigo do CII que falava de contratos colaborativos. Pô, isso aqui pode ser interessante e tal. O que mudou na mentalidade da liderança do projeto, sua, inclusive, né? E o que foi implementado? Quais foram as ações, assim, que... De fato, porque senão a gente fica falando aqui de colaboração, às vezes a gente fala, pô, não é abraçar a árvore, né? Pô, e não é, de fato. Exato. É por isso que às vezes nem gosto de falar em contrato colaborativo, falo gestão colaborativa. Porque toda vez que a gente fala isso, alguém vem, mas você tem essa minuta, né? Até que o Vitor disse, isso não está, a gente não tem minuta. A questão é relacional, né? Em nenhuma minuta de contrato existente hoje no país ou em qualquer parte do mundo diz, vai resolver você não pode colaborar. Nenhuma minuta de contrato não existe, diz isso, não certo? existe, perfeito. Então a gente também não precisa ter isto. O nosso contrato é um contrato padrão. Mas nós decidimos trabalhar de forma colaborativa. Onde eu tenho um problema, quem é o mais apto a resolver? É o owner, é a empreiteira. E a gente vai atrás, entendeu? E vai resolver. Não é porque, mas isso ele tinha que estar fazendo, não eu. Quem é o mais interessado? Eu, a sobra pronta. Então, faz quem for, né? E essa questão que você falou, foi quando que eu achei esse coisa, ainda mais o Vitor é quem realmente... Ele chegava lá com o papel todo anotada, né? Mas isso é exatamente isso. Isso deu essa liga, porque você tem essas ferramentas que são, de certa forma, diferentes, né? A WP, do que se está se fazendo. E aí você começa... Isso gera insegurança. Gera insegurança e o medo, né? A pessoa tende a ficar na defensiva. Então, a primeira coisinha que... Pronto, aí é claim, é notificação. Sem essa gestão colaborativa de entender... Cara, a gente está, de certa forma, aprendendo. Mas a gente vai estar fazendo melhor, né? Não é por... Senão, não é uma escola. O projeto não é uma escola onde você gasta dinheiro para que as pessoas aprendam apenas. Né? Mas que elas também deem resultados. E a gente começou a mostrar os resultados. E começou a ganhar momento. Então, até dentro do nosso time mesmo, tinha pessoas que eram um pouco mais resistentes, porque já tem uma história, né? Já apanhou muito, já teve experiências terríveis, né? E aí você fica, né? E aí aos pouquinhos, até aquele filme, né? 11 Angry Men ou... Como é? 12 Homens e um Destino, né? Eu acho, com Harry Fonda. Né? Que ele é o único membro do júri que não concorda que o cara ele vai convencer todo mundo. Que o cara é culpado. E todo mundo querendo, vamos dar o veredito logo para ir para casa. E ele vai convencendo um a um. Até que todos se convencem que ele não é culpado. E aí o cara é inocentado. O projeto o filme todo, 2 horas de filme, só tem um cenário, né? Basicamente é. É muito bom aquele filme. Muito bom. Excelente. Mas foi acontecer um pouco com isso. Ou seja, aos poucos, os membros da nossa equipe foram entendendo, pô, isso é bom, isso está dando resultado e tal. Né? E a gente foi mudando o jogo, né? Tanto é que no próprio Expo Control, o próprio dirigente da empreiteira, né, a Inesa, da Inesa, ele foi lá e disse, cara, esse é o contrato mais lucrativo da Inesa. É o contrato com menor número de horas extras, é o contrato com menor evasão. Ou seja, era o melhor contrato que eles tinham. Dá resultado. Dá resultado. E olha que eles botaram dinheiro. Eles botaram gente, botaram recursos claro. que não estava previsto. Mas mesmo assim, foi lucrativo. Então, essa é a relação ganha-ganha, né? A gente falou ontem da relação perde-perde, que é quando você fica um querendo ferrar o outro. E a energia das pessoas e dos times, ela se esvai drenada nessas totalmente. disputas. Perfeito. Ou seja, o projeto passa a ser secundário. Mesma questão, por exemplo, em segurança, quando você fala ao celular, né? As pessoas não sabem, mas quando você fala ao celular dirigindo, mesmo que seja no Viva Voz, a direção passa a ser uma distração à conversa, e não o contrário. Porque a sua mente, ela foca na conversa e a direção é uma distração. Por isso que você não deve falar. Então, né? Então, mas é a mesma coisa. O projeto deixa de ser o foco e a disputa passa a ser o foco.
E aí todos perdem. Perfeito. Você aí bota lá, Muito bota um na justiça, o outro. Só confusão. Aí, Múcio, a gente tem aqui o nosso Que História é Essa, Porchat? Uhum. A gente chama de Aconteceu no Gemba. Então é a oportunidade aí de você trazer algum caso interessante que você queira ilustrar a nossa conversa aí. Eu vou até trazer, justamente nesse projeto, que eu até estava falando, que ilustra bem. Por exemplo, era um contrato com a Enesa, certo? Fazer conversões nos calcinadores e caldeiros. Então, teve calcinador, e ela ficava lá, né? Pegava o calcinador e tocava. Chegou a gente estava com uma necessidade de avançar, né? A gente já estava... Esse projeto, cada conversão, calcinador, o tamanho de uma caldeira, ou maior até, né? Né? Eram 7 calcinadores, a gente tem que converter. E você para. E o calcinador é quem, numa fábrica de alumina, ele é quem dá o produto final. A alumina sai do calcinador. Foi calcinador sem alumina. Então, lá tem 7, sempre é dezembro para trabalhar 6, né? E 1 fora, eventualmente, para overhaul, troca de refratários e tudo mais. Uhum. E aí... obviamente o tempo de parada a gente tem que fazer 7 em 1 ano, menos de 1 ano, né? O que a fábrica só faz no máximo 2, 3 no máximo, para não correr riscos e por causa de... Então a gente tem que fazer 7. Então o prazo era muito importante, o prazo entre parar a produção e voltar à produção. E principalmente no final do ano ele foi ficando mais comprimido, né? Porque o gás não chegou no momento que a gente tinha previsão, então a gente tentou, né, encaixar todos ainda no mesmo período. Então, o planejamento inicial era 30 dias, né? O primeiro calcinador, acho que a gente chegou a fazer, acho que 24, 25 dias. O último calcinador foi feito em 19, né? Como foi, que também é a questão de você ir aprendendo. A curva de Embora aprendizagem todos eles, foi... quase todos eles são diferentes, tá? Isso não é o mesmo equipamento. São o mesmo tipo de equipamento, mas gerações diferentes, desenhos diferentes e tudo mais. Então, em um desses, o primeiro que a gente disse, a gente atrasou no anterior, não atrasou o calcinador, mas atrasou a saída dele, né? Por outros problemas. Então, a gente tem que recuperar o tempo perdido. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente disse, poxa, olha, vamos chamar outra empresa, que tem uma pessoa, não só uma pessoa, e a gente já tinha começado nessa época um pouco de desmobilização da mão de obra. E essa outra empresa tinha pegado muito dessa mão de obra que sai da Enesa. Ele disse, vamos pegar e fazer isso. Aí, não vai dar certo, cara. Você não pode botar 2 empresas no mesmo lugar, somente o contrato é da coisa, ela não vai aceitar isso, o outro também não vai querer fazer. Eu disse, vamos conversar, chamamos para conversar. O pessoal entendeu o que, é que a gente queria, entendeu o que seria bom para todos. E pronto, nós tivemos 2 empresas trabalhando. Coexistindo ali. A gente definiu esse piso aqui, esse escopo você faz, esse escopo a maior parte ainda era com a própria Enesa, o outro escopo ficou. E aí, né, e trabalhando em conjunto. Não é que trabalhando assim, ó, se vê o cara ali, joga fagulha em cima, não. Inclusive, um ajudando ao outro. Que isso era uma coisa assim que todo mundo disse, isso não vai dar certo, vocês vão piorar. E deu. Por quê? Porque a gente, conversando com as empresas, a gente mostrou para eles, você vai ter negócio, você vai ter serviço, você vai ter menos risco, certo? E no final, todo mundo vai ganhar. E aconteceu. Então, isso a gente ia lá no dia a dia, via, aí você botou lá, fulano da empresa tal, bota uma... Né? Obviamente tem as fardas diferentes, né? Mas um soldador você não sabe, né? Porque ele tá totalmente... todo paramentado. Mas a gente fez assim para cada um saber a limite de bateria. E deu super certo. E você conversava com as pessoas e via que elas estavam animadas em fazer isso. Certo? Alguns que tinham saído, disse, eu estava doido para voltar realmente fazer. Né? Então, essa questão, quando você ouve as pessoas, né? E elas se sentem ouvidas, isso o Vitor fez muito, teve uma parte que ele decidiu ficar à frente da obra das caldeiras. Ele ia todo dia lá, nos 2 turnos, né? Que a gente ficou trabalhando em 2 turnos, conversar com as pessoas, conhecer, sabe o nome dos caras, entendia, né? Aí você vê como isso muda a perspectiva. Fundamental, né? Para mim, uma coisa que mostrou isso, né? Como a turma se engajou,
A gente estava no carro, né? A gente estava passando assim na frente das caldeiras e tinha a gente fez um isolamento diferente com os negócios legais lá. E tinha uma parte lá que se soltou. O cara ia passando, ele foi lá, pegou e colocou de volta, ajeitou tudo. Eu digo, pô, o cara não faz isso se ele não tiver engajado. Ele vai passar, isso não é problema meu. Sem dúvida. Vai embora. Então você vê como os caras passaram a ter a propriedade daquela obra. É nossa. Não, esse exemplo claríssimo de mudança de mentalidade. Né? Outra que não é comum. Todo mundo passava, porque tem uma parte lá, tem a calçada, e aí tem uma cerca que avança até o limite da calçada. Então você tem que atravessar para continuar no outro lado. E todo mundo fazia essa roubadinha aqui. Né? E a gente fez uma campanha. Eu parei carro várias vezes. Você sabe que não pode? Não, então pode dar a volta. Embora tivesse cartaz e tudo. E a gente conversou. Né? Cara, o pessoal parou de fazer isso. Você ficava de longe, às vezes, olhando, o cara vinha, chegava ali, atravessava. Coisa que ninguém fazia antes. Então, muitos dizem, não adianta. Adianta, sim. Você falar com as pessoas, explicar, eles entenderem o porquê, né? E você ser sincero. Né? Tem uma... Até que o Vitor botou que eu disse, eu vou pegar os royalties, mas eu gosto muito de simplificar, às vezes, conceitos em poucas palavras, né? Por exemplo, para mim, a colaboração, né? A gestão colaborativa, para mim, são duas realmente, transparência e justiça, mas a justiça de ser justo, não... Em português é o fairness, né, em inglês. Em português a gente não tem essas diferenças. Fala em justiça, parece que é alguma coisa legal. Não, ser justo. Mas é confiança. A confiança vem disso. Se você é transparente e justo... A confiança vai aflorar. A confiança aparece. E sem isso... Você pode fazer o que for, botar discurso que for, escrever em contrato, vamos ser colaborativos, sob pena de multa, mas não vai acontecer. De novo, é relacional, né? Relacional. É pessoas, né? Muito bom. É fácil? Não. É duro. É difícil, de vários aspectos. Tanto do pessoal que você trabalhou de uma forma, você tem que começar, quanto de cima também, né? Minha maior função nesse projeto era ficar segurando, né, para deixar que a turma fizesse, porque eu acreditava, eu achava que estava dando certo, iria dar mais certo ainda, e que era a única forma da gente fazer. Muito legal. E aí, essa você também leva muita pressão de todos os lados, sabe? Pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, aí tem um último quadrinho, que é o seguinte, eu vou trazer aqui o que foi útil para a nossa conversa. Depois vou dar a oportunidade do Tiagão trazer o que foi útil para ele. Gustavo GPT? Eu roubo. Gustavo GPT? Você vai trazer o que foi útil para você e aí a gente finaliza com você, Múcio, trazendo o que foi útil e também se você quiser deixar uma mensagem para a nossa audiência aí, fica à vontade. Então vamos lá. Conversamos com o Múcio Vasconcelos, hoje diretor industrial na OCP Brasil. Conhecemos um pouco da trajetória profissional dele e desde o início ele já envolvido em projetos. E aí ele trouxe já durante o Veruncast todo ele trouxe alguns pensamentos. Ele já trouxe um interessante. Gerenciar projetos é a pior profissão que você irá amar para sempre. Muito boa. Falamos sobre desde o início, onde ele atuou dentro das disciplinas de engenharia, uma questão de colaboração entre os times. Falamos também sobre exemplos de troca entre encarregados, trazer o encarregado para próximo como uma ação importante. E aí também para você, pessoal, ficar na cabeça. Você que trabalha em projetos, 2 meses nunca são 2 meses. Pode ter certeza disso. Não é isso? Não acredito. Falamos sobre... Infelizmente. Sinto acabar com as ilusões de alguns, mas... Bom. E se você estiver nesses 2 meses, já se prepare. Já se prepare a família, mas... Falamos sobre diferenças culturais, tanto internacionais quanto internamente. Falamos sobre a cultura do sempre deu certo assim, né? E aí a resistência das pessoas, a cultura do medo, o receio do desconhecido. Aí o Múcio também trouxe um outro recado para você. Não espere treinamento, corra atrás, vai buscar informação, vai buscar conhecimento, tá tudo aí. O problema que a gente tem hoje, informação tem demais. O que não tem é as perguntas que você tem que fazer para acessar aquela informação. Isso você tem que correr Passamos atrás. Um pouco sobre o conceito de AWP, Lean, contratos colaborativos. Falamos sobre colaboração em projetos, a questão da relação entre contratado e contratante, que é um mal hoje, né? Com uma canalização de energia para onde não se deve focar, olhar para a relação ganha-ganha. E, por último,
falamos sobre o Aconteceu no Gemba, sobre o exemplo lá nos calcinadores, onde ele trouxe exemplos de colaboração. E para fechar com chave de ouro, ele trouxe que na visão dele a colaboração tem 2 vertentes, transparência e ser justo. Isso vai chegar na confiança. Sensacional. Tá de bobeira. Porra, hoje foi ao vivo aqui, hein? Eu vi que o negócio funciona. Gustavo GPT. Acho que já pode ficar agora. Sensacional, sensacional, vai ficar como Bom, host. Depois desse resumão do Gustavo aí, acho que sobra pouco pra gente complementar, né, Gustavo? Mas eu acho que esse papo aqui, né, e a gente já teve outras oportunidades, né, Múcio, de conversar, de trocar ideias, enfim, de debater conceitos, nomenclaturas, né? Eu acho que só reforça que grande parte dos resultados, né, especialmente no que tange a projetos, onde a gente tem diversos players diferentes, pessoas de culturas diferentes, falamos aqui até de nacionalidades diferentes, né Múcio? Eu acho que, no fim das contas, a solução ela está centrada, de fato, em pessoas, né? O Múcio citou que, desde o início, quando ele começou na Alumar, né, sem falar de metodologia aqui, sem falar de ferramenta, no esforço ali de aprendizado, de fazer as coisas, né, Múcio? Ele deu exemplos aqui, né, de como a equipe ali, a confiança com a equipe, a relação estabelecida, né, o senso de esforço conjunto, né, em prol de um bem maior, fez a diferença para ele. E eu acho que passa por aí mesmo, né? A gente fala, né, colaboração, né, abraçar a árvore e tudo mais. E é isso, cara, confie nas pessoas, respeite as pessoas, seja transparente, seja justo, que a coisa tende a fluir, né? E óbvio, quanto mais conhecimento você traz para esse conjunto de fatores, seja métodos, seja ferramentas, seja o que for, você está trazendo mais força para aquilo que você se propõe a fazer, e a chance de sucesso ela tende a ficar maior. Mas, para mim, reforçou que pessoas, né? São pessoas no centro, o respeito pelas pessoas, e isso é fundamental, tá, Múcio? Então, eu agradeço por ter reforçado o que eu inclusive, já achava, né? Eu acho outra coisa que é importante, tá? O pessoal que quer mexer com projetos, né? Hoje a gente está vendo também, a gente até discutiu ontem, né? A escassez de talentos, né? Eu lembro que quando eu estava no projeto da expansão refinaria, nessas 1.000 pessoas que tinha lá no escritório, claramente você via que tinha um grupo que ia até uns 30, 35 anos e outro grupo que começava de 50, 55. Existia um gap. Aí, né? Infelizmente, a gente talvez esteja num outro gap, como, né, geracional. As pessoas deixam de fazer engenharia porque não é glamouroso, não é isso. Mas se você gosta de pessoas, se você gosta de se relacionar, se você gosta de entender as pessoas, se gosta de, né, conviver com pessoas, gestão de projetos é para você. Se você não gosta, você faz uma parte mais técnica, um back-office, né? Porque realmente gestão de projetos é pessoas, é entender as pessoas, dar espaço às pessoas, dar voz às pessoas, ouvi-las. Não significa que vai ouvir, vai concordar. Você pode não concordar, você pode dizer, mas sempre sendo claro, né? Transparente, honesto, né? Você pode chegar e dizer, pessoal, olha, a gente daqui a 3 meses vai começar a reduzir aqui. Pô, vai todo mundo começar a sair. Não, você tem que ser honesto, transparente. Não, ninguém vai sair. Você sabe o que vai acontecer. É a forma como você fala e o que você, vamos dizer, vai fazer em relação a isso que traz as consequências, né? Mas o pior é você tentar esconder, né? Você tentar disfarçar e dizer que não. Porque as pessoas sabem, então ninguém é burro, né? Ou principalmente hoje em dia. Então, essa parte é importante. Você falou essa questão de ninguém abraçar. Eu lembro quando a gente falou, uma pessoa, não, a gente queria que você foi falar com o Vitor. Não queria que você viesse falar aqui, que vocês estão fazendo um contrato amigável. Eu disse, não é amigável, é colaborativo. E tivemos muitas discussões com as empresas, batemos boca, dissemos coisa, certo? Mas, de novo, sempre preciso de transparência e justiça, certo? Por exemplo, teve a gente acabou, teve um atraso na vinda, então todo o nosso planejamento, a gente estava muito mobilizado e não queria perder as pessoas. Então, a gente acabou pegando outros serviços lá, com a mesma equipe, né, que já estava treinada. A gente, 3 demoras, todo para o cara chegar no ponto e agora perder. Né, e aí pegamos outro trabalho. E aí eu lembro que teve um que a gente estava com 8% de atraso. E era um problema que... Aí o cara, não, porque com isso, para a gente fazer esse plano... Né, primeiro veio um plano, né? Plano de... E aí o plano dizia o seguinte, cara, o que é que eu tinha perguntado? Não, a gente tem que terminar isso em
outubro, e eles estavam falando que ia terminar em dezembro, né? Eu disse, até meados de novembro eu aceito. Agora traga um plano. Aí o cara trouxe e mostrando por que ia terminar em dezembro. Eu disse, não, eu não pedi um plano para você fazer o que eu já sei que vai acontecer. Eu quero um plano para que você faça acontecer dentro da data que eu passei, né? Não é isso. Isso é se você fizer como você está fazendo, vai dar em dezembro, né? E aí o cara, não, mas a gente vai ter que contratar, então a gente tem que conversar em repartir os custos. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você está com 8%. Quando você chegar a 2%, aí você me chama porque a gente discute qualquer outra coisa. Antes de você recuperar 6%, eu nem converso, né? E assim, de forma clara, né? Porque eu disse, pô, isso aí, eu não vou pagar por uma ineficiência, né? Então, cada um assume a sua parte, né? Da mesma forma que quando a gente errou, a gente... né, pagou e tudo, não tem problema. O que não pode é você começar, tem que ser franco nisso aí. Então, assim, a gente teve um sucesso muito grande. Infelizmente, isso não significa que se a gente fizer com a mesma empresa, tal, vai repetir, porque infelizmente aqui no Brasil isso ainda é muito de pessoas também. Sim, verdade. Né? Então, posso ter um gestor do contrato que pense totalmente diferente e a gente vai ter um relacionamento diferente. Mas a cada contrato, a cada coisa que você faz, se você começa a incutir nas pessoas isso, aí você começa a ter esse gap de produtividade, porque a produtividade começa a crescer. Porque, em vez de focar em disputas, a gente foca em fazer, né? E aí você faz mais rápido, mais barato e mais eficiente, né? E aí, usando os conceitos ainda do TPS, né? Aí pronto, as 7P, eliminar P, aí é uma maravilha, aí só correr pro abraço. É isso aí, Múcio cheio de histórias, hein? Haja história nesse Veruncast. Eu falo muito. Mais uma vez, agradeço a presença, Múcio, muito obrigado, foi um prazer. Mas antes de terminar, eu falar só um pouquinho, eu tenho que falar também da OCP, né? Que vocês falaram que eu estou agora na OCP há 9 meses, né? A OCP, eu acho que ninguém conhece, poucas pessoas conhecem, mas é uma empresa de fertilizantes, né? Sediada no Marrocos, né? O Marrocos hoje é 70% das reservas de fosfato no mundo estão no Marrocos. Não à toa, né, a OCP é a maior empresa, né, de fertilizantes fosfatados, e ela está aqui no Brasil agora, né, com planos de crescimento dentro do país, né, e até analisando possibilidades até de vir a produzir aqui. Então, por isso que eu fui para lá, já para a gente começar, né, um desafio diferente, um desafio novo. Saio totalmente da minha área de conforto, que é a parte de alumínio, que eu conheço o processo, conheço tudo, né, para uma área que eu não conheço, né? Legal. Então, isso foi uma oportunidade. Que isso é outra coisa, pessoal. Você, às vezes, tem oportunidades. Né? Eu estou com 61 anos, né? Vai em frente. Poxa, mas... 61 anos é uma idade. Vou mudar agora, vou sair fazer um negócio novo. É isso que a gente tem que fazer. Aí eu chego até os 80 fazendo projetos. Mole. Obrigado mais uma vez. Pessoal, você gostou? Tiagão, obrigado também. Muito bom. Já vamos substituir o Bruno. Brunão. Sai Matheus Pereira, entra Caio Jorge. Pronto, fechou. Já tá. Perdeu. Muito bom, eu agradeço também, Gustavo, pela oportunidade, pelo papo aqui, foi ótimo, Múcio. Obrigado. Tá? Eu que agradeço aí pela oportunidade muito também. Muito bom, show, tamo junto. Valeu, pessoal, abraço, até a próxima. Abraço, tchau. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio.
É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.